Uma boa noite a todos. Privilégio, alegria, mais uma vez estarmos reunidos, tendo o prazer em receber nossos irmãos, conterrâneos meus ali de Penha do Capim, muito bom tê-los aqui conosco. Nossos visitantes, que já não são visitantes mais, né? O pessoal, família do Drake aí, a nossa amiga aqui que nos visita juntamente com a nossa irmã. É um prazer, uma satisfação tê-los conosco. Nessa feita nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 22. Nós temos estudado as parábolas de Jesus. Nessa feita nós vamos analisar mais uma delas. Mateus 22, 1 a 14. Mateus 22, a partir do versículo 1. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizendo aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as circunvizinhanças encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. É maravilhoso como Jesus consegue dizer tanta coisa com tão poucas palavras, né? Se nós fôssemos analisar tudo que ele disse aqui, ficaríamos aqui uns 15 dias sem hesitar. Mas o contexto nos traz mais uma parábola de Jesus. E aqui nós podemos com certeza dizer que Jesus estava diante de uma multidão diversa. Tinha ali seus discípulos, tinham os religiosos. Nos versículos anteriores aí nós vemos que eles inclusive queriam prendê-lo, né? Versículo 46 do capítulo 21. Aqui escribas, fariseus, todos observando as parábolas de Jesus. E é interessante que Jesus, quando ele inicia a falar por parábolas, é porque ele sentiu a necessidade de tornar muitas coisas, falar muitas coisas de forma velada, de forma a darem um entendimento só aqueles que de fato espiritualmente conseguiam enxergar o que Jesus dizia. Muitas coisas, até mesmo os discípulos precisaram depois de esclarecimentos maiores para que eles pudessem entender. Mas Jesus está aqui diante de uma multidão e ele traz um ensino espetacular. A parábola anterior, ele fala dos lavradores maus, né? E para os estudiosos aí nós sabemos, né, que ele está falando de Israel, que ele concede uma bênção, uma oportunidade, uma dádiva, a primazia da graça para Israel, mas Israel rejeita, e agora entra a igreja. Aqui, novamente ele traz isso, só que uma outra história é contada. E é interessante, nós vamos passar a analisar o que Jesus contou aqui. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Interessante, irmãos, que o
O início da nossa Bíblia, o Gênesis, contando a história de Adão e Eva, ele traz algo fantástico para o nosso entendimento de quem é Deus e quem nós somos. Porque nós somos criados para a glória de Deus. A humanidade, a ciência, as pessoas ainda buscam até hoje o porquê da existência humana. O porquê. Por que nós estamos aqui? Por que eu existo? Para sofrer? Não. A nossa existência, a única razão dela é para a glória de Deus. E o Gênesis prova isso. Quando Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança para ter comunhão direta com Ele. Aquele ser humano perfeito, desfrutando das bodas, desfrutando do banquete, desfrutando da presença real de Deus com eles. E o trabalho que o homem exercia, a obediência do homem a Deus, naquele momento, era a única coisa que Deus exigia daquele ser criado. Obediência, e tudo que o homem fazia, o preservar da natureza perfeita, era para a glória de Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. Mas nós conhecemos a história que o ser humano falhou na sua missão como criatura de Deus. O ser humano falhou. Adão, a única liberdade que ele teve, ele caiu. Logo mais à frente, Deus dá uma segunda chance para a humanidade com Noé. Noé acaba falhando também. Depois Deus tem que confundir as línguas ali na Torre de Babel, porque senão a coisa ia ficar muito complicada. O ser humano com seu coração ruim. E agora Deus escolhe um homem para separar para ele uma linhagem. Abraão. E ele disse para Abraão: olha, eu farei de ti uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque através da linhagem dele viria Jesus, o abençoador de todas as famílias da terra. Às vezes nós nos iludimos, achamos que o povo físico, o povo de Israel atual, os judeus atuais são mais abençoados do que os demais. Nada disso, nada disso. A bênção para o mundo que veio através da linhagem de Abraão é Jesus Cristo. E essa bênção está disponível a todos quantos crerem nele. Não é uma oferta especial para um povo específico, não. Mas é interessante que Jesus, ele veio, cumpriu a sua missão. As bodas, o dono aqui, o rei, é a figura de Deus, o próprio Jesus dizendo aqui nas suas palavras. Versículo 3: então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas não quiseram vir. Os profetas enviados a Israel para convidar o povo escolhido de Deus para voltar à comunhão com o Pai, mas o povo não quis. Versículo 4: enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Não só os profetas, mas como o próprio Jesus. E quando eu analiso que a oferta já foi abatida, que o cevado já foi abatido, eu vejo a figura do próprio Senhor como o sacrifício oferecido pelo povo para trazer aquele povo de volta ao banquete do Pai, mas eles não quiseram, não aceitaram. Até aqui, o Senhor Jesus está tratando ainda com o próprio Israel, com o Israel físico, com o próprio povo escolhido ainda por Deus. Ele está tratando com ele: olha, está tudo pronto, é só vocês voltarem, está tudo certo. E eu enviei servos para vos chamar, o convite foi feito,
E vocês maltrataram, mataram, não quiseram vir. Versículo 7, o rei ficou irado, enviando as tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Alguns estudiosos colocam aqui como a destruição de Jerusalém do ano 70, como cumprimento disso que o Jesus se referia aqui. De fato, eles foram coração duro. O povo que saiu da linhagem escolhida por Deus não quis voltar, não quis participar, não quis mais sentar à mesa do rei e participar com ele. Então disse aos seus servos, versículo 8, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E é interessante que Jesus está dizendo isso para os próprios religiosos, de forma velada, mas eu tenho certeza que muitos entenderam, assim como eles entenderam a parábola anterior, que é tão fantástica como essa, que Jesus se referia diretamente a eles. Olha, o convite foi feito, está tudo pronto, mas vocês não são dignos. E sabe, irmãos, esse rejeitar de Israel nos abriu a porta. Deus, Ele tem os seus propósitos, Ele tem os seus planos, e sim, Ele escolheu uma linhagem para Ele, separada para Ele. Ele escolheu o povo, porque Ele é Deus. Mas esse povo virou as costas, não quis voltar para o banquete, não quis mais ter comunhão com o rei, não quis voltar. E aí no versículo 9, ide depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos encontrardes. Aqui entra nós, aqui entramos nós, os gentios. E eu tenho uma coisa para te dizer, esse convite continua estendido. Esses servos que Jesus relata aqui, que o rei mandou, que Deus mandou que convidasse aos demais, somos nós, a igreja. Nós hoje somos os responsáveis pelo convite de Deus para as bodas, a maior festa de todos os tempos. Se você gosta de festa, você não sabe o que te espera nas bodas. Essas bodas são a continuação daquilo que nós chamamos aqui de adoração. Nós fazemos aqui apenas um ensaio para esse momento, para as bodas do Cordeiro. Estar sentado na mesa com o rei, tendo comunhão plena com ele. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, bons e maus. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Sabe, meu amigo, eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite. Talvez você veio por respeito à pessoa que te convidou. Mas o convite ainda mais importante para a sua vida do que você vir aqui estar conosco, que é muito bom. Deus te convida a sentar de volta na mesa com Ele. Todos nós, depois que Adão e Eva caíram, a humanidade toda caiu com ele, com Jesus. E é interessante que alguém ainda entende ou é levado a entender que nós nascemos neutros. Não, o homem durante a vida dele que ele escolhe ser mal ou ser bom, nós nascemos neutros. Não, nós nascemos pecadores. Nós nascemos distantes de Deus. Nós nascemos impedidos de sentar na mesa com Deus. Nós nascemos com algo que nos afasta de Deus, que é o pecado. E esse pecado ele precisa ser tirado. E é interessante o versículo seguinte, o versículo 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu.
Sabe, às vezes nós somos levados a entender que apenas não ser um criminoso declarado nos torna bons o bastante para sermos recebidos por Deus no céu. Não, mas eu não mato ninguém, eu não roubo, eu trabalho honestamente, ótimo. Mas você não faz mais do que a sua obrigação de um bom cidadão. Mas para sentar na mesa do rei, nós precisamos estar vestidos com uma veste nupcial. E essa veste nupcial é interessante quando nós analisamos a história, é o próprio anfitrião que fornecia a veste nupcial ao seu convidado. Até porque, imagine só, eles saíram e reuniram pessoas pelas estradas, pelos cantos, pegaram pobres, miseráveis, mendigos. Essas pessoas não teriam condições de trajar, de ter uma veste nupcial para se assentar ali. Eu estou trabalhando com os elementos que a história me deu. Então, para que fosse possível aquela pessoa estar ali naquele ambiente fino, naquele ambiente na presença do rei, não poderia ser de qualquer forma. A veste nupcial, ela traz para nós o sentido de santidade, de conversão, no sentido de que você, da forma que você está, você precisa de arrependimento, confissão de pecados, salvação em Cristo Jesus. A santificação é um processo, a salvação também é um processo, mas ela precisa de um start, de uma virada de chave. E essa virada de chave é quando você se arrepende. Nós vamos pecadores até o final. Mas uma vez lavados pelo sangue de Cristo, nós já passamos a trajar essa veste. Nós já estamos aptos a sentar na mesa do rei novamente. E sabe, todos nós, se você acredita ou não, nós nos depararemos logo diante desse rei. E esse assentar na mesa com ele não é para todos. É para aqueles que estiverem prontos. É para aqueles que estiverem munidos deste traje. Como foi dito pela manhã, é aqueles que aceitarem o convite. A igreja está aqui a convidar. Eu não preciso, com as minhas palavras, convencer você. A nossa missão como igreja é apenas de fazer um convite. O convite está feito. A porta ainda está aberta. O rei está com tudo preparado, aguardando. Quanto mais, melhor. Não pense que vai encher a sala não, porque espaço tem de sobra. Aqui a sala estava repleta, e é assim que Deus quer que nós façamos. O papel da igreja é encher a sala, encher a mesa do banquete, para que todos nós estejamos juntos com Ele na celebração dessa grande festa, a maior festa de todos os tempos. E às vezes nós passamos tanto tempo pensando em tanta coisa, às vezes mesmo estudando a palavra de Deus, esquecemos que breve esse momento vai chegar. Será que a nossa veste está adequada? Será que eu estou pronto? Será que eu serei envergonhado? Sabe, meus irmãos, esse homem, ele emudeceu. Porque ele aceitou o convite, ele foi. Mas ele não estava como precisava estar. Faltava algo. Talvez você tenha um conhecimento de Deus maior do que até muitos que já são cristãos, já são crentes em Cristo, salvos. Mas o conhecimento de Deus, ele não torna você um salvo. Ele não faz de mim um salvo. Talvez muitos, com muito pouco, creram. Esses sim, se assentarão na mesa. Sabe, o conhecimento que você tem de Deus, ele não deve te causar dúvidas. Ele não deve te trazer o sentimento, não, eu conheço e
eu sei que Deus é misericordioso, Ele está me dando um tempo. O convite é para hoje. Esse rei, ele tinha pressa em encher aquela sala para celebrar. O tempo ele corre para nós, irmãos. Nós estamos. A nossa vida está na linha do tempo. Deus não. Deus está fora da linha do tempo. Deus olha o nosso percurso de vida de fora. O tempo para Deus não existe. Ele é o tempo. Ele é o tempo. Então Ele está vendo o nosso passado, o nosso agora e o nosso futuro. Para Deus não está demorando. Deus já está no final dos tempos. Assim como Ele ainda está no início dos tempos. Deus é o tempo. Às vezes nós achamos que Deus ele se molda ao tempo, Ele precisa de dar tempo ao ser humano. Não. Esquece. Deus ele aguarda ainda que a igreja chame mais pessoas. Deus aguarda que esse convite chegue a quantos mais puder. Assim como esses servos fizeram. Vão e pega todo mundo, sem distinção. Tragam para cá. Eu vou vesti-los. O próprio sacrifício de Cristo é o nosso passaporte carimbado para a mesa do rei. Você precisa passar pela cruz. Você precisa entender que o sacrifício de Jesus, e só Ele. Existem pessoas buscando outros para intermediar para fazer essa ligação com o Pai. Não. O rei mandou os servos. Hoje a igreja são esses servos que anunciam um convite. Mas a veste nupcial, essa limpeza, essa outra cara, outra roupa, quem te dá é Cristo Jesus. Quem nos dá é Cristo Jesus. Sem Ele, nada do que nós fazemos fora de Cristo, fora da cruz, toda a nossa esperança é vã. Nada faz sentido. Então ordenou o versículo 13 ao rei e aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Existem apenas dois caminhos, duas escolhas. Ou você estará conosco, assentado na mesa do rei, celebrando. E aqui eu não quero entrar no mérito, se vai ser antes, depois, no meio da tribulação. Aqui já não importa mais, nós estaremos com ele. Isso é o que importa. Não é não, irmão Barabé? O irmão Barabé disse isso muito bem pela manhã. O que importa é que estaremos lá, com vestes, com trajes a caráter, sentados diante de Deus, celebrando a vitória. E como ele disse, a vitória já está, já é. Talvez você ainda pense que Deus tem algo a cumprir. Não, Jesus ainda tem algo, né? Como algumas seitas ainda afirmam que Jesus está no santuário celeste ainda fazendo algum trabalho para depois vir. Não, está pronto. Só falta a ordenança. Vai e busca a minha igreja. Só isso. Está pronto, está feito. A vitória já está. O diabo já está derrotado. Já está tudo traçado. É por isso que Deus está fora do tempo. Ele já venceu. Já está vencido. Resta-nos a nós aceitar esse convite. E a pergunta que eu faço a cada um de vocês: os nossos convidados aqui, no versículo 5, eles porém não se importaram e se foram, um para o campo, outro para o seu negócio. O que tem te impedido? O que tem tomado tanto o seu tempo? Ou o que tem ocupado o seu coração para não aceitar esse convite? Esse convite ele não é um fardo. Esse convite ele não pode ser tratado como algo, puxa vida, acabou com a minha vida. Esse convite é a sua única esperança. Fora dele, no versículo 13 disse aqui, apenas trevas, não existe mais nada. Fora de Cristo não há mais nada.
Os israelitas, o povo de Israel, eles não quiseram ouvir. Eles se importaram mais com os seus afazeres. E muitos estão à semelhança destes, vivendo a sua vida como se Jesus não fosse voltar, como se a morte não estivesse às portas. E nós temos visto quantas pessoas descendo a sepultura, enganados, achando que vão viver ainda muitos anos, mas por um acidente, por uma tragédia, por um descuido, ou até mesmo por uma doença, se vão. A morte, irmãos, ela está à espreita de todos nós. Basta um vacilo, irmão. Ele gosta de dizer que nós somos muito fáceis de morrer. E de fato é. Ao mesmo tempo que nós somos tão adaptáveis e tão resistentes a muita coisa, é muito fácil tirar a vida, é muito fácil perder a vida. E sabe, esse momento em que você perde a vida, você fecha a vida aqui, você selou o destino da sua alma. A morte sela o destino da alma. Nada mais pode ser feito por aquele que parte. Você fecha os olhos aqui e abre os olhos na eternidade. E aí, meu amigo, seu destino já está traçado, já está decidido. Ou você vai assentar na mesa com o rei para as bodas, ou você estará nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. É simples o entendimento dessa parábola. Jesus fala que Israel teve o seu momento. Israel voltará para a história, nós sabemos disso. Deus tratará com eles no momento futuro. Mas agora é o nosso momento. E você é o nosso convidado. É o convidado do rei nessa noite para sentar na mesa dele, juntamente conosco. O céu é Jesus, e onde ele estiver, o céu será ali. Nós já podemos viver o céu aqui, apesar do sofrimento, apesar das dores, apesar do que nós vivemos, da inconstância, do amanhã que nós não sabemos, não precisamos saber, mas nós temos a esperança que nós estaremos lá com ele, celebrando as bodas daqui a pouco. E você? Qual a sua esperança para o amanhã? Se você fechar os seus olhos aqui agora, aonde você vai abri-los? Na eternidade. A eternidade é para todos. Talvez você pense que a eternidade é só para os salvos, não só os crentes que vão viver eternamente e nós vamos ser destruídos, vamos apagar. Não, se fosse assim ainda estava bom. Mas a Bíblia diz claramente que a eternidade, todos nós vamos entrar na eternidade. Todos. Uns para a celebração, para a festa com o rei, de volta aos braços do Pai. Outros para o sofrimento eterno. E aí eu não sei te explicar o que é eterno. O que nós conhecemos tem limite. Por mais que dure, acaba. Nós fomos inseridos na eternidade. Nós não sabemos explicar o que é. O que é a eternidade? É o que não tem fim. E aí? É só pela fé. Nós cremos nisso. Estaremos lá, celebrando eternamente. Agora você imagina um sofrimento eterno. O homem costuma ser mais fraco para a dor do que a mulher, né? Você passa 2, 3 dias com uma dor, uma determinada dor, parece que o mundo está acabando para você. Irmão Valbir, né? Mesmo quando está meio travado aí, dor na coluna, a dor não é coisa boa. Agora você imagina uma dor que nunca vai acabar, um sofrimento eterno. Não haverá morte, você não vai conseguir morrer. A morte vai estar lá junto, inclusive. Não queira isso. Não tenha dúvidas para onde você caminhará. Tenha certeza que você estará conosco no banquete do rei. Este é o convite. Este é o Evangelho. Não há nada mais que nós possamos dizer. Que você ouça, que você aceite esse convite.
Se há ainda dúvidas, se você ainda não entendeu como fazer, procure um dos irmãos, nos procure, para que nós ajudemos a esclarecer. Mas o convite é esse: venha para as bodas. Tudo está pronto. Logo, logo, isso aqui passará. Nós, assim como os convidados aqui que foram para a festa, nós fomos encontrados por aí. Nós não somos melhores do que Israel. Nós não somos melhores do que os demais que estão lá fora. Não. Somos tão pecadores quanto eles, e talvez até piores. Mas nós somos convidados. O Espírito Santo nos tocou. Nós estamos aqui. Nós fomos escolhidos para essa festa. A graça de Deus nos vestiu a caráter. Por isso nós temos certeza que estaremos na mesa com o Rei. Que você possa estar conosco nessa grande e interminável festa, as bodas do Cordeiro. Amém. Amém.